Fala pessoal! Você sabe quando que a igreja cristã se tornou política? Não sabe? Então vem comigo nesse episódio especial do canal Sagrado no Profano. E hoje nós vamos aprender quando o cristianismo se tornou político. Eu sou Dione Caruso, teólogo, administrador público, criei esse canal para aprendermos e estudarmos sobre religião e política, política e religião. Você sabe quando que o cristianismo, que é a maior religião do mundo, se tornou uma religião política? Não! Antes, eu quero te convidar para você entrar no canal, se inscrever e assistir um episódio muito importante chamado Abraão, o pai do islamismo, judaísmo e cristianismo. Essas três religiões vieram do patriarca Abraão. É verdade que Abraão, ele foi o pai de duas grandes nações. Do seu filho mais velho Ismael nasceu o povo, os povos árabes. E de Ismael veio a religião do Islã, através do profeta Maomé no ano 570. E do outro filho de Abraão, Isaque, nasceu o povo judeu. Do filho de Isaac, chamado Jacó, que teve o seu nome alterado para Israel, nasceram 12 filhos, as 12 tribos de Israel. E dos judeus nasceu a religião chamada judaísmo. E o cristianismo, a maior religião do mundo, nasceu da onde? Nasceu do judaísmo. Quando Jesus Cristo veio ao mundo e ele trouxe uma mensagem do reino de Deus que entrou em choque com o judaísmo. E ele fez diferença entre o judaísmo e ali nascia uma nova religião, uma nova igreja, o cristianismo. Eu anotei aqui sobre as diferenças que Cristo implantou do judaísmo na nova religião que nascia, que era o cristianismo. Por exemplo, o judaísmo era centrado em um só local geográfico, que era Israel. Já Jesus ensinou que a verdadeira igreja não pode estar centrada em uma só cidade. Ela tem que ser leve, ágil, penetrante e ir por todo mundo. Por isso que Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então aí Jesus já faz uma separação do judaísmo, que é centrado em Israel, para o cristianismo, que é em todo o mundo. Segunda divergência, segunda diferença que Jesus implantou do judaísmo para o cristianismo. O judaísmo era centrado em um templo. Já Jesus disse que não há necessidade de um templo. Pode-se pregar o cristianismo numa casa, numa praça, igrejas, fora de igrejas, não tem um local específico. Qualquer local é local para o cristianismo. Terceira diferença, no judaísmo, um só sacerdócio, ou seja, uma só tribo, que era a tribo de Levi, a tribo dos levitas, se poderia sair sacerdotes. Já no cristianismo, Cristo disse que qualquer um poderia receber o chamado do Espírito Santo e qualquer um, qualquer leigo, pode ser um líder do cristianismo. Aí uma das diferenças que fez o cristianismo crescer tanto e se espalhar pelo mundo inteiro. Todo cristão, segundo Jesus, é um sacerdócio real. Outra diferença, no judaísmo há um dia específico para adoração, que é o sábado. Mas no cristianismo não tem um dia específico. É claro que por causa do comércio e no domingo a maioria das pessoas estão de folga, as igrejas funcionam mais forte no cristianismo no domingo. Mas não tem dia específico, todo dia é dia para se pregar o evangelho no cristianismo. Mais uma diferença, são muitas, não vou entrar em todas. Os cultos são baseados no judaísmo, são baseados em ritos, preceitos e protocolos. Já no cristianismo é baseado na liberdade do espírito, em verdade, toda adoração em verdade. O próprio Cristo falou
que Deus não estava à procura de religiosos, de seguidores de ritos. Deus estava à procura de verdadeiros adoradores que o adorassem em espírito e em verdade. Com essas diferenças, se nasceu o cristianismo através da pessoa de Jesus Cristo. E como Jesus entrou em choque com o judaísmo, a religião judaica exigiu que o Império Romano matasse Jesus. Aí ele se tornou um mártir. E aí se nasceu vários seguidores de Cristo, que foram chamados inicialmente de cristãos, e essa palavra não era uma palavra bem vista, era como um palavrão, era uma palavra para menosprezar, para zombar daqueles que seguiam a Cristo. Mas depois os cristãos assumiram esta palavra e hoje é uma palavra bem vista, né? Todo mundo quer dizer eu sou cristão, mas essa palavra quando nasceu era uma forma de zombar dos seguidores de Cristo. E durante praticamente 4 séculos, os seguidores de Cristo, o cristianismo foi perseguido pelo Império Romano. Mas quanto mais se perseguia o cristianismo, mais o cristianismo crescia. E por isso, no século IV, veio um imperador romano chamado Constantino. Não há tempo aqui de contarmos a história. Podemos contar em outro episódio. Constantino estava tendo problemas políticos de apoio dentro do próprio império e grande parte da população era cristã. E ele resolveu buscar esse apoio e ele se converteu ao cristianismo. E aí, quando ele se converte ao cristianismo, o seu império se fortalece, o seu governo se fortalece e ele resolve acabar com a perseguição do cristianismo. Foi no Edito de Milão, em 313 depois de Cristo, Constantino terminou com a perseguição aos cristãos. E aí, mais à frente, o imperador Teodósio I, no Edito de Tessalônica, em 380 depois de Cristo, ele decreta o cristianismo como igreja oficial ou como religião oficial do Império Romano, perseguindo daí em diante toda religião pagã. E aí o cristianismo se tornou a igreja oficial do Império Romano em 380 depois de Cristo, no Edito de Tessalônica. Nesse momento se juntou religião ou o cristianismo que nós estamos tratando aqui com a política e nunca mais se separou. Então vem comigo aqui no canal O Sagrado no Profano, que nós vamos continuar estudando esta relação de religião e política. Aqui eu falei do cristianismo, mas tem o islamismo, que a religião sempre esteve e continua não só na política, mas mandando na política. Já no cristianismo, depois da Revolução Francesa, houve a separação do Estado laico. Mas isso é algo de direito, mas de fato nós sabemos que religião e política estão mais juntas do que nunca. Por isso, continue aí no canal Sagrado no Profano, se inscreva e vem comigo!